Olá, internet! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Felipe e hoje eu trago pra vocês a review do segundo arco do novo Ultimate Homem-Aranha, que é o Jornal. Esse arco, ele tem uma dinâmica bem diferente do primeiro, porque enquanto o primeiro arco é muito focado em construir uma identidade pro Peter Parker, fazer o público olhar pro Peter Parker e entender qual que é o lance dele, por que ele faz o que ele faz e construir gradualmente a identidade do Homem-Aranha. Tanto é que o Peter só recebe o nome de herói dele lá na última página da sexta edição. Aqui a gente já tem uma dinâmica diferente. As peças estão sendo colocadas no lugar, as engrenagens estão se movendo e tudo está sendo preparado para o grande confronto do Peter Parker, do Homem-Aranha e do Duende Verde contra o Rei do Crime. Depois de tomar um apavoro do Wilson Fisk no último arco, o Peter e o Harry eles precisam mudar de estratégia, então eles procuram o Otto Octavius, que tem uma sugestão tecnológica para eles. Os trajes dos dois foram projetados com tecnologia Stark. Isso significa que os dois podem portar IAs. Isso mesmo, eles vão implementar uma tecnologia nos trajes que permita coletar dados e, através da análise e manipulação desses dados, melhorar as técnicas de combate do Peter e do Harry e também verificar questões de saúde, questão de integridade física e outros aspectos. E aí o Otto sugere, inclusive, implementar identidades próprias para essas IAs. Então o Peter resolve adotar uma IA que é basicamente uma cópia da própria personalidade, e o Harry adota uma IA que é uma cópia da identidade do Norman Osborn. E sim, se você acha que essa é uma ideia ruim, você tá absolutamente certo. Por quê? O Peter, ou falar com ele mesmo dentro do traje, não é exatamente um problema. Na verdade, é até uma alusão legal à década de 60, quando o Peter falava sozinho, ou então aqueles balões de fala das HQs do Michael Straczynski lá dos anos 2000. É uma interação interessante, é uma dinâmica legal. Ao invés de botar só o Peter pra falar sozinho igual um lunático, tem uma outra versão dele mesmo conversando de volta. Já no caso do Harry, o Norman, que não era exatamente esse exemplo de amor paterno, vai ficar falando no ouvido dele coisas que ele não deveria estar ouvindo. Como, por exemplo, você é um fracasso, você errou, você não presta, você não consegue fazer as coisas direito, e é basicamente o tipo de coisa que todo filho mimado que tem carência de amor paterno quer. Essa é a verdade. O Harry, apesar dele ter essa máscara de cara bonzinho, cara legal que quer fazer o bem, no fundo ele é só um mimadinho que só queria um pouco de atenção do pai. E a forma que ele vai conseguir essa atenção, mesmo que artificialmente, pode levar ele a lugares sombrios. É óbvio que vai dar errado, é óbvio que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Mas é por isso que a gente tá lendo essa história, não é? Enquanto o Peter e o Harry estão se preparando, a gente também vê movimentações do lado da Mary Jane, do Ben e do Jonah, e principalmente do Wilson Fisk. A Mary Jane apresenta pra Gwen o novo local que ela tá financiando pro jornal, enquanto o Ben e o Jonah estão começando a preparar as matérias para lançar o site deles. Por quê? Eles querem casos, eles querem situações que eles possam noticiar. E o Robbie Robertson fornece para eles um caso quentíssimo, que é o que está acontecendo com a Stain Stark. A maior empresa de tecnologia do planeta de repente para de funcionar e alguém compra, mas ninguém sabe quem é esse comprador. Alguma coisa tem aí. Só que, como o Clarim foi vendido para o Wilson Fisk, eles não podem noticiar no Clarim Diário. Mas o Ben e o Jonah agora são repórteres independentes, então eles podem trabalhar com isso. Então o Robbie acaba fornecendo para eles pistas para eles investigarem o paradeiro da Stain Stark, que acaba se tornando um dos maiores arcos desse novo volume. Enquanto isso, o Fisk também não está muito atrás. Enquanto o Peter e o Harry estão aprendendo a lutar e usando a tecnologia à disposição deles para melhorar no combate, melhorar como heróis, o Fisk conversa com o Capitão Britânia,
Porque o Capitão Britânia, lá no primeiro arco, não tinha levado a ameaça do Duende Verde e do Homem-Aranha a sério, até que o mercenário desapareceu, como a gente viu lá na edição 3 e edição 5 posteriormente. O Harry deu um sumiço no mercenário. Então o Capitão Britânia, poxa, realmente, Sr. Fisk, você tem razão. Essas ameaças são maiores do que a gente pensava. Então eu tô aqui pra oferecer pra você o meu exército de mercenários pra você usar. E o Fisk, não precisa. Esse é o meu reino. E eu sou quem deve resolver isso. Isso é um problema interno meu. Eu vou resolver. Não se preocupa não. Eu tenho um plano. Ou melhor, tenho 6 deles. É isso aí. O Fisk vai acionar o Sexteto Sinistro. Mas eu não vou me adiantar muito aqui. Continuando, o Peter e o Harry, eles começam a utilizar a IA no traje depois de formar uma linha de base de dados. Basicamente, eles fazem um combate meio simulado ali, usando as técnicas que eles já têm, e essas informações o Otto Octavius usa para importar para dentro das IAs. E aí, quando ele aciona as duas, o combate dos dois começa a mudar. O Peter, ele começa a ouvir a própria voz falando na cabeça dele, olha, então, eu acho que você devia fazer isso, eu acho que você devia fazer aquilo, e o Harry precisa de terapia. Enquanto o Harry fica, vamos lá, filho, me mostra do que você é capaz. E o Harry o tempo todo tentando impressionar aquela cópia do pai dele e falhando miseravelmente. E quando ele finalmente faz alguma coisa que preste, a IA só fala, aceitável. Então assim, apesar de ser só um detalhe dentro da edição, você já percebe, isso diz muito sobre o caráter do Harry e sobre o caráter do Peter, sabe? O Peter confia muito em si, a ponto de usar uma IA com a própria voz, enquanto o Harry tem essa carência pelo Norman. E isso se deve muito ao fato de que o Peter conviveu a vida toda com o Ben. Então, o que ele podia ter aprendido com o pai dele, ele aprendeu. Enquanto o Harry ainda tem essa necessidade, ele ainda é esse filhinho do papai, ele ainda quer mostrar, olha pai, olha o que eu sei fazer. Isso é meio triste, isso é bem deprimente pra falar a verdade. Mas isso constrói muito a persona do Harry, ainda mais com o que acontece logo em seguida, porque enquanto eles estão ali discutindo, né, sobre usando as IAs e treinando, o Tony Stark aparece. O Tony Stark estava desaparecido desde dezembro de 2023, lá na edição Ultimate Universe número 1, que é a edição que explica basicamente o contexto da origem dos Supremos. O Tony Stark, junto do Reed Richards, né, o Doutor Destino desse novo universo Ultimate, eles começam a reunir os Supremos. Eles vão em Asgard atrás do Thor, eles levam a Lady Sif também, e acaba que eles reúnem também o Capitão América. Eles acabam sequestrando o bloco de gelo onde está o Capitão América. E assim, eles são escorraçados pelo Conselho do Criador. Eles quase morrem nesse primeiro confronto. Então, o Tony e o Destino acabam dando um jeito de se proteger, se jogando 6 meses no futuro. E nesses 6 meses no futuro que eles foram jogados, foi o tempo que o Conselho do Criador pensou em como voltar a atenção pública contra o Tony Stark, através do ataque a Nova York que acabou matando a Tia May, o Norman Osborn e a Emily Osborn. Tudo isso daí foi um plano do Criador, do Conselho do Criador, para que quando o Tony Stark voltasse, a opinião pública já fosse contra ele. Então ele volta, né, ele vira pro Peter e fala, beleza, você já é o herói que eu esperava que você fosse? E o Peter, pô, eu tô aprendendo ainda. E o Tony fala, não, beleza, porque a gente vai precisar de você daqui a 1 ano, quando o Criador vai sair da cidadela, e eu quero que todo mundo, todos os heróis que o Criador apagou, estejam lá comigo na linha de frente. E o Harry olha essa conversa e ele, peraí, o que tá acontecendo aqui? Assim a gente acaba descobrindo que o Peter não só tá no topo da lista de prioridades do Criador, como também o próprio Tony Stark bota muita fé no Homem-Aranha, como também o Harry não tem relevância na história. Porque o Tony fala, tipo assim, o Peter era top prioridades do Criador, tanto é que o traje do Peter é diferente do traje do Harry, porque o traje do Peter é algo especial pra alguém especial, enquanto o traje do Harry é um traje roubado da tecnologia Stark que ele obteve quando comprou a Stanley Stark. E assim, o Harry, pelo que o Criador percebe, ele é uma nota de rodapé na história da humanidade. O Harry não é importante, e isso fere profundamente o ego do Harry. O Tony até fala, poxa, você não tava na lista no geral, mas se você tá andando com esse cara, é porque você provavelmente vai se tornar alguém, você vai acabar se tornando um grande herói também, eu acredito nisso.
mas isso não me convence. Eu, particularmente, não o Tony Stark. E isso não me convence, sabe? Esse lance do Harry querer ser um herói, ver que o Peter tá destinado a ser um herói enquanto ele nem aparece na lista de prioridades do cara que fudeu o mundo, isso faz muito estrago no ego frágil dele. Ele já queria ser o garotinho do papai. Ele não conseguiu. Ainda por cima, quando ele tenta ser um herói, vem um cara do futuro pra falar pra ele: então, amigão, você não vai importar na história da humanidade. Cara, isso é tirar o Harry pra merda, e obviamente ele vai ficar bolado com isso. Mas isso não importa, porque agora estamos aqui falando do aniversário dos Filhos do Peter, que é a 8ª edição do arco. Essa é uma edição bem mais leve, bem mais tranquila, e basicamente é o Peter, o Ben e o Jonah indo comprar bolo, e você percebe que o Ben e o Jonah estão precisando do Peter. Eles estão nos preparativos finais para lançar o site, mas eles não têm um fotógrafo. Eles não têm alguém que ajude a estampar as matérias que eles estão fazendo. Então eles tentam contratar o Peter. Só que o Peter, poxa, gente, peraí, eu tenho seguro de vida, eu tenho plano de saúde, sabe? Eu tenho um plano de aposentadoria, vocês vão cobrir todas as minhas despesas? Vocês vão pagar o plano de saúde das crianças, o meu plano dentário? Vocês têm como dar conta de tudo isso? Não tem, obviamente os caras não têm, eles acabaram de começar. Mas o Peter, ele acaba embarcando, ele acaba cedendo, porque apesar dele ter estabilidade no Clarim, não é um trabalho que deixa ele feliz de fato. Ele, assim como o Ben, ele tem um senso de justiça muito aguçado, tanto é que é por isso que ele aceita virar o Homem-Aranha. Então, não nessa edição, mas depois a gente descobre que ele acaba saindo do Clarim pra trabalhar com o Ben e com o Jonah. E ok, além disso, a gente também percebe uma aproximação muito interessante do Richard Parker com o J. Jonah Jameson. O Jonah não tinha sido convidado para o aniversário, mas ele vai e leva um presente pro Richard. Porque a gente acaba vendo, assim, uma semelhança muito grande entre os dois. A dinâmica do Richard com o Jameson me lembra bastante daquela dinâmica de início de carreira do Peter com o Jameson, só que não a dinâmica da época do Dítico, mas uma dinâmica meio... uma releitura modernizada da relação entre um moleque de 15 anos e um editor de jornal de 40, sabe? Que é um cara que o moleque admira, e ele tem esses anos de experiência, mas ele não é um cara bem sociável. Ele não é um cara tão seguro de si, mas ele finge que é. E ele passa essa impressão pro garoto. Então o garoto admira ele enquanto ele fica: poxa, meu Deus, alguém gosta de mim. Eu finalmente consegui, eu tenho amigos. É uma dinâmica bem legal, um arquétipo bem interessante, assim, desse do Richard e do Jonah. É um dos trunfos desse arco. Inclusive, ainda não cheguei, né, no final das edições, aqui no vídeo, mas eu diria que o ponto alto desse arco é a valorização dos personagens secundários, cara. Porque o Homem-Aranha, ele eu acho que é quase unânime que o melhor núcleo urbano de super-heróis existente, o núcleo secundário, assim, de personagens de apoio, é o do Homem-Aranha. É um núcleo muito vivo, você conhece a maioria das pessoas que já passaram pela vida do Peter, sabe? E isso diz muito sobre como o título do Homem-Aranha costumava ser esse ambiente mais humano, esse ambiente mais vivo. As milhares de pessoas que já passaram pela vida do Peter Parker, elas são conhecidas pelas pessoas que acompanham as histórias, e as pessoas que leem quadrinhos gostam muito dessas pessoas. O núcleo do Clarim Diário, o núcleo de amigos do Peter, a turma do Grão de Café, sabe? Toda essa rapaziada que passou pela vida do Peter tem uma relevância. E o Jonathan Hickman conseguiu trazer isso de volta muito bem nesse arco. Tanto é que, assim, apesar de ainda ser uma história do Homem-Aranha, o Homem-Aranha ele fica de lado em alguns arcos. O foco das histórias acaba passando pro Ben, passando pra Mary Jane, passando pro Jameson, e isso pra mim é uma mudança de direção muito legal. É basicamente o Jonathan Hickman falando: olha, aquele primeiro arco a gente estabeleceu o Peter. Nesse novo a gente vai entender quem são as pessoas que fazem parte da vida do Peter. Quem são as pessoas que importam pro Peter Parker. Por que ele aceitou se tornar Homem-Aranha? Foi por causa de uma questão pessoal? Não, é porque ele também ama essas pessoas e ele sente que essa é a forma dele de proteger elas. Então, acaba que produz essa dinâmica muito interessante, mas também acaba elevando os riscos na vida do Peter. E isso é muito legal de ver. É um título que ele tem um peso muito interessante.
Enquanto a vida do Peter tá às mil maravilhas ali, comemorando o aniversário dos filhos e sendo feliz com a mulher que ele ama e com o pai dele, a gente vê que Nova York tá se preparando para um grande confronto. O Rei do Crime pediu ao assistente dele, Wesley, que reunisse o Sexteto Sinistro. E aí a gente descobre quem é o Sexteto Sinistro desse novo universo Ultimate. Como esse mundo foi formado pelo Criador, e essas pessoas que estão no mundo já conhecem o jogo há muito mais tempo, o Sexteto Sinistro manda em Nova York desde sempre. E esse Sexteto Sinistro tem uma formação ainda mais interessante. Olha só, em Manhattan nós temos o Rei do Crime mandando soberano, no Bronx nós temos o Gato Negro, o Walter Hardy, no Queens nós temos o Senhor Negativo, em Staten Island nós temos o Craven, no Brooklyn nós temos o Mistério, e no subterrâneo de todo o estado de Nova York, talvez até mais, nós temos o Toupeira. Esses 6 supercriminosos são os chefes de toda Nova York. E obviamente 5 deles operam sob o comando do Rei do Crime. Mas aí é que tá, o Rei do Crime reuniu eles porque o reino dele está sendo invadido. Ele, na condição de rei, não pode tolerar ratos andando por aí. Eles bateram de frente com o Fisk. E isso mostrou pro Fisk o quê? Eles são muito mais perigosos do que parece. Então a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que mostrar que, independente de quem eles sejam ou quem eles acham que eles são, o status quo permanece. O Estado não vai mudar porque 2 pessoas querem. Sabe? Eles estão ali há muito mais tempo, eles têm muito mais experiência, eles têm muito mais recursos. Eles mandam desde antes do Duende Verde e do Homem-Aranha surgirem. E não vão ser só 2 malucos fantasiados que vão tirar esse poder deles. Então, isso acaba aumentando ainda mais a aposta. Como eu falei, o fato da vida do Peter ser feliz e agradável torna a expectativa pela ameaça do Sexteto Sinistro muito maior. Então, acaba que o desafio fica mais pesado pro Peter. Mas como eu falei, continuando os preparativos, o Peter e o Harry, eles estão prontos para mudar a tecnologia dos trajes, porque depois que o Tony Stark apareceu, o Harry fala pro Otto encontrar uma forma de bloquear o rastreio do Tony. Então ele cria um chip pro traje do Duende e sugere um novo traje pro Homem-Aranha, que é a Aranha de Ferro, basicamente. Só que o Peter não aceita, porque o traje dele já é muito bom, e a Aranha de Ferro é um traje meio pesado, sabe? O Homem-Aranha é um herói leve, o Homem-Aranha é um herói ágil, ele não pode andar por aí com uma armadura. Então o Otto acaba projetando um outro traje bem mais leve pra ele, que é um traje de spandex, é o traje de tecido. Depois de um arco inteiro a gente finalmente vê o Homem-Aranha com um traje de tecido. E isso é muito bacana, porque finalmente a gente vai poder ver o Peter com traje destruído e coisas do tipo. Mas ok. Além disso, o jornal finalmente lançou e o site, com menos de um mês de acionamento, já tem milhares e milhares, centenas de milhares de cliques, como a própria Mary Jane fala. O Ben e o Jonah, eles publicaram várias matérias, e das várias matérias que eles publicaram, as 8 mais lidas são sobre o Homem-Aranha. E de novo, isso reflete com o que eu falei ainda agora sobre manter o status quo. Como o Wilson Fisk comprou o Clarim Diário, ele mantém controle sobre a mídia. Então, uma das formas de controle deles do Estado não é só de poder literal, é sobre aquele poder sutil, de comandar o que você pensa, o que você vê, o que você sabe. Então, o Clarim Diário não publica notícias sobre o Homem-Aranha ou sobre o Duende Verde, porque eles não querem que o povão saiba que existem heróis que estão por aí causando rebeliões e outros atos e coisas do tipo. É por isso que isso é outro motivo pro Fisk tá puto também. O jornal tá publicando matérias sobre o Homem-Aranha e sobre o Duende Verde. E assim, o jornal, ele mal começou e ele já tá fazendo um sucesso estrondoso. E o Ben fica, poxa, mas assim, a gente tá falando sobre o Homem-Aranha, né? Isso daí é um negócio meio sensacionalista e tal. É Mary Jane, eu diria que é incrível. Mas, você tem que considerar o seguinte, Ben. Se as pessoas gostaram da cobertura, elas vão amar o bolo. Faz a matéria que você quer. Agora que vocês dois já têm estabilidade suficiente, já que o site tá crescendo na proporção que ele tá crescendo, em alguns meses vocês vão passar o Clarim Diário em questão de acessos e popularidade. Então, se você quer fazer uma matéria investigativa, faz. As pessoas estão lendo não é por causa do assunto, elas estão lendo também por causa da escrita.
Elas estão interessadas no que vocês dois têm a contar. Então contem, escrevam histórias. E lá eles começam a aventura deles pra descobrir quem comprou a Stanley Stark, quem que tá financiando o Duende Verde, o Homem-Aranha, basicamente, e tentar entender o que tá rolando, o que mudou no mundo, por que do nada pessoas andam por aí com trajes voadores. Como eu falei, esse arco, ele é muito abrangente. Ele já sai muito do foco ali de Homem-Aranha e começa a abranger para as pessoas ao redor do Peter. Então, a gente tem essa questão aí do Clarim Diário, do jornal, sendo muito bem explorada, principalmente na edição 10. Mas eu já chego nela. O Peter e o Harry estão testando os novos uniformes, as atualizações, quando de repente chega o Gato Negro, o primeiro membro a tentar enfrentar a equipe, achando que são dois gatos pingados que acabaram de chegar, acabaram de fazer uma pequena ceninha e já se consideram heróis, e eu vou botar eles no lugar deles. O Gato Negro pega, desativa o traje do Duende Verde, o Peter vai pra cima e quase morre sufocado. Enfim, eles tomam um pau do Gato Negro também, só que o traje do Harry, com a IA do Norman carregado, acaba fazendo o Harry ser um pouco mais agressivo do que ele é normalmente. Então, quando o traje dele tá rebutando, o Peter consegue conter o Gato Negro rapidão e vai tentar ajudar o Harry. O Gato Negro se solta e vai pra cima do Peter, só que o traje do Harry liga na hora, ele dispara com poder total e arremessa o Gato Negro do telhado. O Gato Negro cai todo arrebentado no chão e o Peter... Cara, ele tá se mexendo, pelo amor de Deus, chama uma ambulância. E depois isso causa uma ruptura na amizade do Peter com o Harry. Não que eles deixam de ser amigos, mas causa uma tensão entre os dois, porque o Peter fica, cara, a gente não pode ser igual a eles. Nós temos que ser melhores do que isso, nós somos heróis. E o Harry, não, Peter, a questão não é essa. A questão é que eles estão jogando esse jogo há muito mais tempo. Você acha mesmo que eles têm piedade? Por que a gente deveria ter? Eu te garanto, se chegar uma situação em que uma das escolhas que eu tiver que tomar acabe custando a sua vida, eu não vou hesitar. De novo, mais uma vez mostrando que o Harry tá disposto a ir pelo caminho do vilão se ele precisar. O Harry é o tipo de personagem que tá disposto a se tornar um monstro se isso significa salvar o todo. A questão é, o que é o todo que ele quer salvar? É isso que me preocupa. Ele tomar decisões duvidosas pelo bem maior é uma coisa. Agora, tomar decisões duvidosas porque ele acredita que aquele é o bem maior é outra parada completamente diferente. E é mais um motivo pra eu amar esse título, cara. Que tensão maravilhosa, que tudo nesse título traz um clima de aperto no peito, de ansiedade. Eu quero conhecer mais essas pessoas, eu quero entender melhor como é que elas vivem, como é que elas comem, do que elas se alimentam, sexta no Globo Repórter. É isso que eu quero ver. Eu tô adorando acompanhar essa dinâmica dos personagens. O Peter, apesar de ele não ser o Peter que a gente conhece, ele tem uma moral sólida. Ele tem uma moral bem definida, ele tem uma mentalidade linear e progressiva. O Harry é um caos. Tem hora que o Harry é um cara muito do bem, tem hora que o Harry é um cara quase lunático, tem hora que o Harry tá pronto pra matar o Peter se precisar. Ele não é um cara estável. Ele não é um cara nem um pouco estável. E ainda mais considerando que ele não tem poderes, ele é só um cara numa armadura. Imagina quando chegar a hora que ele decidir, não, eu preciso de mais. E aí ele vai lá e projeta, sei lá, a globulina verde. O que vai acontecer? Eu fico preocupado, mas é uma preocupação de ansiedade. E isso é o que torna mágica a escrita do Jonathan Hickman. Ele consegue fazer esses personagens parecerem muito reais. Ele provoca uma ansiedade saudável na hora de ler esse título. Tanto é que toda vez que lança uma nova edição de Ultimate Homem-Aranha, lá de meia-noite de terça-feira pra quarta, eu compro a edição, eu chamo meus meninos e a gente se reúne no Discord pra ler. Na hora. Porque esse é o poder do Jonathan Hickman, cara. Ele consegue trazer uma escrita muito convincente, uma escrita muito honesta, que te faz entrar de cabeça na história. E eu tô amando acompanhar essa aventura. Mas ok, né? Eu me perdi um pouco, comecei a divagar um pouco aqui sobre meus sentimentos pessoais. Voltando pra história. Bom, outubro é um mês muito especial nesse título, porque marca a 10ª edição de Ultimate Homem-Aranha e também marca uma edição protagonizada integralmente por J. Jonah Jameson e Ben Parker.
essa edição, ela quase não tem ação, mas ela é uma das mais bacanas de se ler, porque ela é integralmente focada em expandir a lore desse novo universo. A gente vê o Ben e o Jonah indo atrás do assistente pessoal do Fisk. A gente vê eles fazendo todo um mapeamento da situação da Stanny Stark. E eles vão descobrindo coisas do tipo: quem que comprou a Stanny Stark? Foi uma empresa de fachada num lugar tal. Mas essa vendeu pra outra, que vendeu pra uma terceira, que vendeu pra uma quarta, que vendeu pra uma quinta. Eles vão encontrando tipo uma estrada de tijolos amarelos que chega numa bifurcação, que depois chega numa rotatória, que depois chega num viaduto. É um caos. Mas, no meio desse caos, o Jonah acaba encontrando uma agulha no palheiro. Ele acaba encontrando uma empresa de fachada que fez uma operação um pouco duvidosa, que acabou levando eles diretamente até a Oscorp. E isso acaba criando o quê? Conflito de interesse. Porque a Oscorp é liderada pela Gwen Stacy, que também é a mulher que está financiando o jornal deles. Então, quando eles vão lá confrontar ela sobre o fato de que a Oscorp possui a Stanny Stark, a Gwen Stacy surta. E aí ela aciona o Harry pro Harry fazer alguma coisa a respeito dos dois. Tanto é que quando o Ben vai falar com a Mary Jane então, né, a Gwen me contou do que aconteceu. E eles, mas acontece que a Oscorp tá envolvida na compra dessa empresa, o que a gente vai fazer? E a Mary Jane, olha, eu não sei, mas conversa com ela, tenta resolver essa situação. Ela é a principal patrocinadora da empresa, eu fico preocupada. Aí o Ben, porque ela é sua amiga, ela... Não, é mais pela grana mesmo, porque vocês precisam. Mas... tenta resolver essa situação entre vocês. Enquanto isso, eu vou procurar outros patrocinadores de precaução. E aí, finalmente, chega o encontro entre o Harry, o Ben e o Jonah. E o Harry, ele estava disposto até mesmo a matar o Ben e o Jonah se ele precisasse, para manter esse segredo sobre a posse da Stanny Stark. E também sobre a identidade do Duende Verde. Porque ele fica achando que a matéria dos dois é para expor a Gwen Stacy como sendo uma grande chefe do crime que tá comprando a Stanny Stark por baixo dos panos. Quando não. A história deles, na verdade, é sobre a trilha do dinheiro. Sobre o que aconteceu com o maior império tecnológico do mundo, que acabou sumindo e logo depois surgem pessoas fantasiadas voando por aí. Eles querem entender o que tá acontecendo no mundo de fato. E aí o Harry acaba percebendo isso e fala: quer saber de uma coisa? Aqui ó, eu tenho como ajudar vocês. Nesse pendrive vocês vão encontrar todas as informações que vocês precisam acerca do verdadeiro rei do crime de Nova York. Porque o Harry, ele não estava só atacando os galpões do Fisk antes do Homem-Aranha chegar. Ele também estava coletando informações contra o rei do crime. Então ele documentou muito bem tudo que tinha no território do Fisk como um todo, nas empreiteiras. Enfim, ele coletou informações que podem incriminar o Fisk e ajudar a derrubar o rei do crime. E ele passa essa informação de mão beijada pro Ben e pro Jonah. E os dois fazem a maior matéria do século, que é basicamente expondo o rei do crime de Nova York, Wilson Fisk, o cara que comanda tudo por baixo dos panos. E assim acaba a edição de outubro, com a criação de uma nova matéria pro jornal. A matéria explosiva que o Ben e o Jonah estavam planejando finalmente saiu. Só que eles não podem assinar essa matéria com o nome de verdade deles, senão eles estariam colocando eles mesmos em risco. Então eles assinam pelo nome de um repórter que trabalha para eles, que é o Ben Reilly. O Ben Reilly Ultimate, ele é um pseudônimo do Ben e do Jonah, mas tudo bem. Passado algum tempo, o Peter tá numa tocaia, tentando falar com o Harry, só que ele não consegue o contato do Harry de jeito nenhum. Ele até procura o Otto pra conversar, mas o Otto não encontra nada a respeito. Quando ele vai falar com o Peter desliga o telefone porque aconteceu uma situação. A gente tem o primeiro encontro do Homem-Aranha com o Senhor Negativo, que tá roubando um banco junto da rapaziada dele. O Peter até dá conta desses caras rapidamente, mas o Senhor Negativo acaba hipnotizando as pessoas que foram feitas de reféns pra atacar o Homem-Aranha. E o Peter acaba levando uma surra pra que ninguém se machuque. Então, quando ele chega em casa, a gente tem um momento de coração aberto dele com a Mary Jane, onde a Mary Jane fala pra ele sobre como, poxa, ela foi uma esposa bem tolerante. Ela deixou ele entrar nessa nova vida sem questionar. Ela ajudou ele a embarcar nessa nova empreitada. Só que, será que tá tudo bem mesmo? Será que ela não deveria estar preocupada? Será que ela não deveria estar com medo? Quer dizer, o Peter nunca brigou com ninguém antes. O Peter, mas eu briguei com Flash Thompson na 8ª série. Ela, cara, a questão é que você não é uma pessoa que briga. O Peter, eu não sou uma pessoa que briga, mas eu sou uma pessoa
que tá disposta a fazer o que precisar pelo bem dos outros. Eu tenho o poder de impedir que as pessoas se machuquem, então eu acho que isso conta pra alguma coisa. E aí eles começam a entrar na questão de perigo, sabe? Tudo bem, o Peter pode estar fazendo o que ele ama, ele pode estar fazendo o que ele precisa. Mas, se as coisas piorarem, se as coisas ficarem ruins, será que a Mary Jane vai estar pronta? Vai estar preparada pra quando as coisas piorarem? Será que o Peter vai saber quando as coisas piorarem? E ele fala pra ela, eu vou deixar você, eu vou te avisar quando as coisas piorarem, não se preocupa. Mas quando eu avisar, é bom você estar preparado pra correr, porque a coisa vai ser bem feia. Até lá, eu garanto que eu consigo proteger a gente. É uma dinâmica bem legal, porque antigamente o casamento do Peter sempre foi um tópico muito bacana e muito interessante, muito adulto na lore do Homem-Aranha. Mas, dependendo do escritor, vez ou outra, tinha aquele lancezinho da Mary Jane ficar meio incomodada com o Peter ser o Homem-Aranha. Ela começou a fumar de novo por causa do Homem-Aranha. Mas aqui não, aqui ela é uma esposa que apoia o Peter. Ela é uma esposa que tá ali pra ele. E principalmente ela é uma esposa que compreende por que ele faz o que ele faz. Ela se preocupa, mas não a ponto de querer que ele pare com essa vida. Afinal, ele deveria fazer isso. Essa deveria ser a vida dele desde sempre. Então, ela tem essa dinâmica do tipo, tudo bem, pode fazer, só não se machuca e promete que vai me avisar quando tiver perigoso e a gente tiver que fazer alguma coisa a respeito. E aí, ok, por fim, o Peter vai encontrar o Ben nessa mesma edição, porque vai marcar 1 ano da morte da tia May. E chegando lá no memorial, o Peter finalmente recebe uma mensagem do Harry falando pra ele, olha, então, desculpa por mais cedo e tal, eu vou te encontrar, onde é que tu tá? Ele, eu tô no Memorial Park, beleza, eu tô chegando aí. E o Peter conversa com o Ben sobre a vida. Eles têm aquela conversa da mesma forma que eles tiveram lá na primeira edição, do Peter falando sobre como ele tava perdido na vida, como ele se sentia vazio e meio dopado pela realidade. Agora eles vão conversar sobre como é que o Peter se sente quase 1 ano depois. O Ben fala pro Peter, olha, a May estaria orgulhosa do que você tá fazendo. Ele, poxa, sério, minhas fotos? Eu sei, ela sempre gostou. Ele, não tô falando das fotos. Eu tô falando sobre aquilo. O Peter, você sabe que ele não... Não completa. Você sabe que sim, eu sou um repórter, é o que eu faço. Mas eu tenho que te perguntar, você tá disposto a perder tudo? O Peter, não, como assim? Ele, olha, eu sou um homem velho, eu perdi a mulher que eu amo, eu enterrei ela, e eu já fiz tudo o que eu gostaria de ter feito nessa vida. Se tudo der errado e acabar hoje ou amanhã, eu vou feliz. Você pode dizer o mesmo? Você contou pra Mary Jane do perigo que você tá se metendo? Você tem noção do perigo que você tá se metendo? Quando a onda quebrar nas suas costas, você vai estar preparado? O Peter, não. Ele, pois é, você tá pronto pra perder as coisas que você tem? Se o pior acontecer? Ou você vai aguentar perder a sua família? O Peter, não, eu acho que não. E o Ben, pois é, pensa nisso. Isso é um discurso meio pesado, mas ele também acaba me lembrando bastante de Amazing Spider-Man número 500, que é a edição do aniversário do Peter, em que o presente que o Dr. Estranho dá pra ele é uma última conversa com o tio Ben, onde o Ben pergunta pro Peter se ele é feliz. E o Peter responde que sim, apesar de tudo que ele já passou, apesar de todas as coisas que já rolaram na vida dele, ele é feliz. E aqui já é um espelho disso, num contexto um pouco mais... Você tá disposto realmente a colocar as pessoas que você ama em perigo pelo que você quer ser? Você arriscaria tudo que você ama na sua vida pra continuar fazendo o que você sente que precisa ser feito? E aí o Peter, ele é colocado em xeque e ele não tá disposto ainda. Ele não tá preparado pra perder. E é por isso que a última edição desse arco se torna a edição mais impactante do título inteiro. É Natal, na casa dos Parker, a família toda tá reunida, a gente tem a família inteira da Mary Jane, tem a Mary Jane, tem a Gale, tem a Madeline, tem a tia Anna, e tem o Ben, o John, o Richard, a Mayday e o Peter, todo mundo reunido na casa. É uma edição completamente centrada na Mary Jane, a gente conhece a mãe dela, a gente vê que a mãe dela é aquelas mães meio narcisistas, assim, que... Não, porque, poxa, você não presta pra cozinhar, você não sabe cozinhar, a sua comida é uma porcaria. Ela, mãe, pelo amor de Deus, é só esquentar no micro-ondas, é só botar no forno. E ela, tudo bem. Mas e o Ben Parker?
Ele está solteiro? Como é que ele está indo? Nossa, ele está bem, hein? É o sogro da filha dela. Ela está dando em cima do sogro da filha dela. Mas tudo bem. A questão é, a dinâmica da Mary Jane com a família dela é uma coisa legal de se ver, porque a família da Mary Jane desapareceu dos quadrinhos desde 2000. Basicamente, a gente não ouve falar sobre ninguém da família da Mary Jane, sabe? Eu não sei cadê a Gale. A mãe da Mary Jane tá morta. O pai dela, que ainda tá vivo, sabe Deus aonde tá. A tia Ana, a última vez que apareceu, ela tava no manicômio. Então, assim, parece que hoje em dia ninguém lembra da família da Mary Jane. Então o Jonathan Hickman trazer de volta a Gale, a Madeline, escrever elas como personagens interessantes, até a tia Ana, é uma coisa muito legal. É uma coisa muito, muito família. Eu gosto do clima dessa última edição. A Mary Jane tá ali conversando com a Gale, porque faz anos que a Gale não aparece. E a última vez que a Gale apareceu, a Mayday tinha 2. E ainda por cima, a última vez que a Mary Jane e a Gale se viram, a Gale falou que a Mary Jane merecia coisa melhor na vida dela do que o Peter Parker. Falou que a vida da Mary Jane era horrível porque era um tédio, que ela era um porre, e que o Peter não era homem pra Mary Jane, que a Mary Jane não devia estar presa àquilo, porque ter 2 filhos com um cara igual ele era um erro. Ela foi bem cruel, ela foi uma vaca. Essa que é a verdade, ela foi uma vaca com a Mary Jane. Então, essa tensão familiar acaba construindo uma edição legal sobre perdão, sobre união, sobre proximidade. A gente vê que a irmã da Mary Jane cometeu alguns erros. No caso, o erro dela foi confiar no marido. Tipo assim, ela foi otária com a Mary Jane, mas acaba que ela percebe que a piada tava nela. O tempo todo ela era a piada, porque ela tava casada com um cara que metia chifre nela há anos e anos. E todo mundo sabia, menos ela. Então, ela foi ali, não pra pedir desculpa da Mary Jane, não porque ela tava se sentindo mal, precisava de um ombro amigo. Ela foi ali porque ela queria rir da cara da Mary Jane. Eu posso estar na merda, mas você tá pior. Só que chegando lá, ela tomou na cara. Porque a Mary Jane tá com um emprego legal. O Peter tá diferente. Ele é uma pessoa mais realizada agora que ele é um Homem-Aranha. Então isso projeta, as pessoas percebem quando você tá confortável com o que você é. Que é o caso do Peter. Então, tudo isso passa pra Gale uma imagem muito ruim do que ela... É muito o contrário do que ela esperava e isso deixa ela triste. E aí ela percebe que no final ela tá sendo a otária da história. E acaba que ela e a Mary Jane se reaproximam. E assim, eu espero realmente que a Gale e a Madeline se tornem personagens recorrentes do título, porque a dinâmica delas com a Mary Jane é muito engraçada, cara. É uma edição realmente muito divertida e ela é uma edição muito... Ela aquece o coração, sabe? Ela é identificável. Você vê na Gale e na Madeline a sua família. E isso acaba trazendo um sentimento muito, muito íntimo pro quadrinho. São pessoas reais. O Hickman consegue escrever pessoas reais. Eu acho isso muito legal. Tanto é que a Madeline, por exemplo, ela vive por aí. A Madeline, ela é meio porra louca das ideias. A mulher já teve 3 divórcios. Ela é viúva de 3 maridos. Ela vive por aí, tipo assim... Ela vai, ela vem a hora que ela quer. Ela voltou pra Nova York, ela sabe Deus quanto tempo ela vai ficar. Ela disse, não sei, eu não planejei. Ela simplesmente faz, ela vive. E eu acho isso muito legal. A mãe da Mary Jane, ela vive, mas ao mesmo tempo ela reflete um pouco aquela imagem que o povão tem da Mary Jane, que é uma mulher completamente biruta. Que é uma mulher, eu vou pra festa, eu vou beber, eu vou dar em cima de uns caras, eu vou fazer uns negócios aí. E foda-se, eu estou vivendo. Eu acho isso muito maneiro, da parte da Madeline. É como se a gente estivesse encontrando basicamente umas 3 gerações de Mary Jane nesse título. E eu acho isso muito interessante. Mas ok, depois que a Mary Jane e a Gale finalmente se acertam, né? A Gale finalmente pede desculpas por tudo que ela falou sobre a Mary Jane, sobre o Peter, sobre a família da Mary Jane. A Gwen Stacy liga. Na verdade, ela passou a edição inteira ligando, só que você ignora, porque, tá todo mundo no clima de Natal. Eu quero ver qual é o lance da Mary Jane com a irmã dela. Quando no final a Mary Jane finalmente atende a ligação, a Gwen Stacy tava desesperada. Porque ela falou que ela ia encontrar o Harry na casa de... Eles têm uma casa onde eles passam as festas. E o Harry não tá lá. Então... Fica essa sensação, tipo, a Mary Jane tá... Peter, você ouviu? O Harry não tá aí. Peter? Quando ela vai tocar no Peter, não era o Peter. Era o traje com a mesma feição do Peter.
E tudo que o Peter responde pra Mary Jane é Feliz Natal. Felicidade é estar com as pessoas que você ama. Medo é saber que tudo isso pode ser tirado. Essa é a mensagem da edição de Natal. Você vê ali o Peter a edição inteira, participando da festa de Natal, sorrindo, andando, levando comida, coisas do tipo, e você fica, poxa, legal, é uma edição de Natal, bacana, o Peter nem fala, mas poxa, é um clima agradável. Quando chega no final que você descobre que era o traje do Peter a edição inteira, se passando por ele, você lembra de... Você olha pra trás e você percebe. Ele não estava lá em nenhum momento. E pior do que isso, você começa a perceber, ainda mais quando vem a última página, que o Peter e o Harry foram sequestrados pelo Kraven. Que o Harry também já tinha sido pego lá em outubro. Lá na edição de outubro, quando você vê ele falando com o Ben e com o Jonah, entregando a matéria pro Clarim, ele some da história, beleza, acabou a edição, você ignora. Só que na edição de novembro, quando começa, o Peter não consegue falar com o Harry, sabe por quê? Porque ele já tinha sido levado. E quando o Otto finalmente descobre onde que o traje do Harry tá, o Peter ignora, porque, poxa, aconteceu um crime. Então a tensão vai construindo, você pensa, pô, o Harry deve estar ocupado, alguma coisa aconteceu. E lá no final, quando ele manda mensagem pro Peter, não era o Harry, já era o Kraven. O Peter, ele sumiu em novembro. No final da edição 11, quando o Peter ele recebe mensagem do Harry e ele fala que vai entrar no carro junto com o Harry, ele foi sequestrado. Então assim, você cria todo esse laço com esses personagens, você acompanha durante um arco inteiro toda essa evolução da família do Peter, das pessoas ao redor do Peter, das pessoas que você se importa na vida do Peter, para no final o Peter ser sequestrado. Onde que ele tá, sabe? Você não tem contexto de nada. Tudo que você vê é ele amarrado, recebendo um soro na veia. Sabe Deus que porra é aquela que tá no braço dele. E do Harry também. Porque o Peter, ele tem fator de cura em algum grau. Ele consegue se recuperar. Ele pode ficar doente por um tempo, mas ele se recupera. E o Harry? O Harry não tem nada. Mas o Harry também tá recebendo soro na veia. Que porra tá acontecendo? E assim acaba a última edição do ano. O que era pra ser um arco que começa numa construção legal, de pessoas se preparando pra que a guerra venha e aconteça um grande evento, um grande mousse, seja uma coisa legal, já começou, você só não percebeu. Quando você se dá conta, já era. Metade do arco, o Peter e o Harry estão sumidos. Metade do arco, 10, 11... Metade do arco os dois estão sumidos, cara. E tipo assim... O traje do Peter entendeu que o Peter não estava em casa, então isso era a hora dele se vestir de Homem-Aranha? Por quê? O traje simplesmente se tornou o Peter porque o Peter não estava em casa? E agora, das duas uma, ou esse traje vai virar de fato o Venom, ou então vai ser uma coisa um pouco mais esquisita e ele vai virar meio que um híbrido do clone do Peter. Ele vai se tornar tipo o Ben Reilly, eu não sei. Porque... é assustador, cara. É muito assustador. No final, quando você pensa, poxa, beleza, o Harry sumiu? Tá, Peter! Nunca foi o Peter. É uma tensão muito bem construída, cara, porque é no último segundo. Mas não é uma tensão corrida. É isso que é o mais legal. Não é uma tensão que é apressada. Ela é uma tensão que já estava sendo construída, você só tinha que se atentar aos sinais. Eu até conversei com o Henrique do Utopia X lá no Twitter sobre como o Hickman ele consegue fazer isso, que ele falou que é um negócio que o Hickman já faz, essa construção assim, você vai lendo as edições e quando chega numa edição específica, ela eleva o nível das edições anteriores. Porque quando você percebe, ele já tinha construído aquele negócio por baixo dos panos, você que não se atentou. Então quando ele grita na sua cara, olha, tá aqui a resposta, você volta e pensa, caralho, a pergunta já tava lá. Cara, o Hickman, ele é um monstro da escrita. Ele é um monstro, sabe? A condução dele de Ultimate Homem-Aranha tá sendo magistral. Eu tô amando acompanhar esse novo Ultimate Homem-Aranha, cara. Eu tô muito ansioso pro que vai rolar no arco do Kraven. Porque ele disse que o arco do Kraven vai ser basicamente uma homenagem à Última Caçada. Então eu quero muito ver o que esse cara entende que é a Última Caçada, sabe? Porque se a Última Caçada já é tida como o suprassumo da qualidade das HQs do Homem-Aranha, o que acontece quando o cara que tá escrevendo o suprassumo da era atual vai adaptar o suprassumo do passado?
Eu estou completamente vendido pra Ultimate Homem-Aranha e eu espero que vocês também. Essa review deu muito trabalho pra fazer, então eu espero de verdade que vocês gostem. Eu espero que vocês deixem um like desse vídeo, por favor. Se inscrevam se vocês ainda não forem inscritos. Compartilhem com os amigos de vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês estão achando desse novo título. O que vocês estão achando da escrita do Jonathan Hickman. E principalmente, o que vocês esperam pro segundo ano de Ultimate Homem-Aranha. Lembrando também que você pode apoiar o canal e manter tudo isso daqui de pé através do Seja Membro. Incentive esse canal a continuar, se torne meu patrocinador, clique nesse card aqui para você ver os benefícios que você recebe se tornando membro do canal. Enfim, o papo tava muito bom, mas a minha garganta tá doendo e eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo, até a próxima e tchau!